Amém? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. E o tema da nossa reflexão é o poder estar na unção. Onde está o poder, igreja? Na unção. Poder estar na unção. Atos 10, 38 diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Tremendo esse versículo. Ele está falando de Jesus. E Jesus é o modelo para a igreja. Jesus é o nosso modelo maior. Amém? E ele está falando aqui que Jesus tinha uma unção. Quem foi que ungiu Jesus? Deus. Está aqui o texto também, que Deus ungiu Jesus. Né? Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Aí o texto diz, então, dando sequência, por causa da unção que estava sobre Jesus, por causa do poder que estava sobre Jesus, então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Por que Deus estava com Jesus? Porque Jesus estava com a unção. Amém? O poder de Deus, a unção do Senhor estava na vida de Jesus. E o texto diz, Deus estava com ele. Então nós temos que valorizar a unção. Em breve nós teremos aqui a nossa escola ministerial e uma das disciplinas é sobre unção. O nome da disciplina é unção. Então, é um tema muito valorizado pela Bíblia, porque unção é poder de Deus. Amém? E Jesus estava com essa unção. E unção, irmãos, não é o talento. A unção não é o talento. A unção não é a posição. A unção não é o esforço humano. O poder está na unção. O poder não está no talento. O poder não está no conhecimento. O poder não está na posição. O poder não está no cargo. O poder não está no esforço humano. O poder está na unção. Diga, o poder está na unção. O poder está na unção. Olha, antes da unção, preparação. Depois da unção, manifestação. Quando nós observamos a vida de Jesus, nós percebemos algo poderoso, algo maravilhoso. Durante 30 anos, silêncio total. Ninguém sabia quem era Jesus, ninguém falava nada de Jesus. Jesus estava lá na sociedade, na comunidade, que não era tão grande, mas ninguém sabia nada sobre Jesus. Não é verdade? Durante 30 anos, o silêncio ministerial de Jesus. Nenhum milagre registrado, nenhuma manifestação pública extraordinária, né? Mas quando ele foi batizado, com 30 anos de idade, quando ele foi batizado, irmãos, o Espírito veio sobre ele. Aí, meu irmão, aí começou uma obra revolucionária. Depois de 30 anos de idade. É o texto que nós lemos, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu. Ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, e ele foi, podemos dizer até que ele foi
batizado com o Espírito Santo também, né? Foi revestido pelo poder de Deus e começou o seu ministério. Agora, depois da unção, o que foi que aconteceu, irmãos? Depois da unção, cegos enxergaram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, demônios foram expulsos, até enquanto Jesus não se manifestou ministerialmente, ninguém sabia nem direito o que era demônio. Os demônios pintavam e bordavam, abusavam das famílias, aprontavam em tudo quanto era lugar. Mas quando Jesus chegou, meu irmão, a unção chegou. Quando o ministério de Jesus se manifestou, Jesus manifestou a autoridade sobre os demônios. Amém, irmãos? Mas isso depois de 30 anos de idade. Depois de 30 anos de idade. Então, a diferença não foi a idade. A diferença foi a unção. Diga a unção. Diga, o que faz a diferença é a unção. E há pessoas, irmãos, que tentam produzir resultados espirituais apenas com esforço humano. Irmãos, isso não adianta nada. Isso não adianta. Por quê? Porque o ministério eficaz, ele nasce da capacitação do Espírito. É a unção que faz toda a diferença. É a unção que move o ambiente. É a unção que se manifesta através dos dons. É a unção que nos conscientiza. Irmãos, sem a unção nós não somos nada. Sem a unção, nós não temos nada. Tudo é por causa da unção. Jesus passou 30 anos lá no meio da comunidade e nada aconteceu. Por quê? Porque ainda não tinha unção. Mas quando a unção veio sobre ele, as coisas começaram a acontecer. Quando a unção vem, as coisas começam a acontecer. Já chegou unção aí na sua vida? Ah, meu irmão, então vai ter que acontecer coisas, hein? Vai ter que acontecer coisas. Amém? Por quê? Porque a unção, ela nos reveste de poder. Antes de subir aos céus, o próprio Jesus declarou, lá em Lucas 24, 49, ele diz assim, olha, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, até que a unção venha sobre vocês. Amém? Ele não disse, irmãos, aqui, vão pela experiência que eu já dei a vocês. Ele não disse aqui, vão pelo entusiasmo, se entusiasmem, que as coisas vão acontecer. Ele não disse aqui, vão pelo conhecimento que eu já ensinei, já liberei sobre a vida de vocês. Não, irmãos, ele disse, esperem a unção. Esperem a unção. Vão lá para Jerusalém e esperem. Por quê? Porque a unção virá. O poder virá. A glória virá. O poder vai se manifestar. E no tempo certo, vocês vão fazer a obra que eu faço. E vocês vão fazer maiores ainda. Maiores. Irmãos, essa unção, ela está sobre a sua vida. Nós temos que entender que a obra de Deus, ela só pode ser realizada com o poder de Deus. É com o poder de Deus. É com o poder de Deus. Não existe outra forma, não existe. Não existe, irmãos. Sabe, me perguntaram uma vez o que era que eu preferia, né? Me botaram eu fiquei encurralado. E disseram assim, o senhor prefere alguém que tenha muita unção ou alguém que tenha muito conhecimento? Aí eu disse, tem que escolher um dos dois? Tem. Muito bem. Se for para escolher um dos dois, eu prefiro que tenha unção. Porque quem tem unção é mais fácil receber o conhecimento. E quem é cheio do conhecimento, né, cheio, né, da ciência, tem mais dificuldade de receber a unção.
Se for para escolher um dos dois, eu prefiro que tenha unção. Agora, a minha preferência mesmo é que haja um equilíbrio, porque Deus, ele é equilibrado. Temos que ter equilíbrio. Unção e conhecimento. Conhecimento e unção. Irmãos, quando nós nos enchemos disso, a sabedoria, a glória, o poder vai fluir em nós e através de nós. Amém, amados? Olha, irmãos, a Bíblia no Antigo Testamento, ela fala em muitos lugares assim, sobre o óleo fresco. O óleo fresco. E todas as vezes que fala lá de óleo fresco, é se referindo à unção e ao poder de Deus. Porque o óleo fresco nos dá força sobrenatural. É o óleo fresco que nos dá força sobrenatural, ou seja, é a unção na nossa vida que nos dá. Simbolicamente, no Antigo Testamento, era derramado óleo. Ungia-se o rei, derramava óleo sobre ele, recebia uma unção poderosa, uma glória poderosa para exercer o governo sobre a nação, para gerenciar, fazer a gestão de toda a nação. Era uma capacitação sobrenatural, né? Existia esse óleo fresco que era derramado sobre o profeta, que recebia um poder tremendo, uma unção tremenda para trazer direção para o rei, uma direção para as decisões do rei e uma direção para a nação de Israel. Existia um óleo fresco que era derramado sobre os sacerdotes. E esse sacerdote recebia poder e autoridade para os serviços ministeriais, para ministrar a palavra, para cuidar das coisas do templo, para coordenar os levitas, para coordenar os sacrifícios e conduzir o povo à adoração a Deus. Essa era a unção fresca que era derramada, o óleo fresco que era derramado sobre os líderes do Antigo Testamento. E esse óleo fresco era a unção, era onde manifestava, era um símbolo da unção, da manifestação da unção. Por isso quer dizer que o óleo fresco nos dá uma força sobrenatural. E o salmista Davi, no Salmo 92, versículo 10, ele diz assim: exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Davi, ele foi rei, ele foi profeta. Davi só não foi sacerdote, mas ele foi rei e profeta. Ele está dizendo aqui, o óleo fresco veio sobre mim e exaltou o meu poder. O poder se manifestou. É a forma que ele escreve aqui, e ele usa a figura aqui, como o do boi selvagem. O do boi selvagem. E na cultura antiga, o boi selvagem simbolizava força, resistência, determinação e autoridade. Era o boi selvagem. Davi disse, eu com esse óleo fresco na minha vida, eu me sinto como boi selvagem. Não tem quem me segure. Não tem quem me segure. Né? Às vezes até o leão corre com medo. Já vi no vídeo eu já vi na internet, né? Eu já vi vários vídeos em que bois matam leões. Aí eu lembro desse texto aqui, né? Esse é um verdadeiro boi selvagem, porque nem o leão conseguiu derrotá-lo. Há vários vídeos que a gente vê lá o boi matando o leão, enfrentando e matando. Então, esse poder aqui, Davi associa essa força que ele recebe de Deus, né, nesse óleo fresco, né, e esse óleo aqui não é decoração, né, não é nada, não é invenção, é um poder que envolve, né, o óleo é derramado e o poder de Deus envolve e capacita. E esse envolvimento e essa capacitação que é sobrenatural, isso se chama unção. Essa unção, esse óleo, ele produzia na vida dessas pessoas que eram ungidos, né? Se removia a fraqueza espiritual, né? Era removido
né? Era renovada as forças eram renovadas, né? Essa unção destruía julgos, essa unção gerava autoridade, né? Essa unção, ela trazia uma renovação diária. E isso, irmãos, não é só uma experiência antiga. O óleo fresco ainda existe hoje. Quando nós recebemos Jesus, esse óleo fresco, ele já entrou e já permaneceu dentro de nós. Amém, queridos? Né? Essa unção, ela remove fricções. O que são fricções? São os atritos. Quando você abre uma porta, quando ela não tem, está com tempo sem abrir, ela não faz uma rigidez doida, né? Ou quando você ata uma rede no lugar e você embala e fica que perturba, né? O cara pode até estar dormindo na rede, mas está perturbando todo mundo que está perto, né? Isso é uma fricção. E o óleo, ele tem essa função de remover essa fricção, né? Ela elimina o atrito, né? Sem óleo há desgaste, né? Com óleo há fluidez, né? Espiritualmente, o que é isso? Espiritualmente, irmãos, são as relações que fluem através da unção, as relações tanto sociais, humanas, elas fluem através da unção. Por que a igreja ganha pessoas? Por que a igreja primitiva ganhou todo mundo lá envolveu até as autoridades romanas, todo mundo se converteu? Porque as relações fluíram. Amém? Essa unção, ela trabalha nessa área, ela flui na nossa vida para a gente contagiar pessoas que estão lá fora que não conhecem Jesus, pessoas que não têm o conhecimento de Deus, pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam de uma orientação. Ah, irmãos, essa unção na tua vida, ela é para isso. Ela é para você falar no meio da sua família que Deus existe. Ela é para você falar para os seus vizinhos que há uma solução. Ela é para que você se manifeste no meio dos desesperados que estão lá fora, dizer que Jesus é a solução e que Jesus pode mudar qualquer quadro. Fale isso, manifeste essa unção. As relações têm que fluir, irmãos, através da igreja. A igreja tem essa função de contagiar, de influenciar. A igreja tem essa função, irmãos, eu aproveito cada momento da minha vida. É numa formatura que me dão a oportunidade para falar, eu falo de Jesus. É no meio, onde nós estamos no meio de autoridade, eu oro, eu faço alguma coisa. Porque eu sei que essa influência, ela vai causar alguma coisa. Eu posso nem estar vendo, a gente não pode nem ver o resultado imediato, mas ele vai aparecer, porque é a unção que faz isso. Essa unção, ela flui, irmãos, nos relacionamentos. Essa unção, espiritualmente, ela flui nas decisões que nós tomamos. A nossa vida é feita de decisões. E uma decisão hoje compromete todo o meu destino, pode comprometer todo o meu destino. Hoje você decidiu vir para o culto, parabéns para você. Mas as cadeiras que estão vazias é porque pessoas decidiram não vir ao culto hoje. E estão perdendo uma palavra muito importante, eu creio. Sabe, irmãos, hoje você decidiu que você ia almoçar. Você almoçou hoje? Pois é. Aí tem vários cardápios, porque você decidiu, né? Sabe, eu decidi me casar com a Márcia, e depois de Jesus foi a decisão mais certeira que eu tomei, viu? Meu Deus, que decisão maravilhosa foi essa. Sem essa mulher, eu não sou muita coisa, não. Eu digo com ela, tu representa 70% do meu ministério. Mas eu tenho que estar falando assim, ó, é só 70%. Porque ela se empolga, né? Ela se empolga, amém, irmãos? Decisões que fluem, são decisões que nós tomamos e que
vai servir para toda a nossa vida, né? Eu decidi ser pastor nesse rebanho, foi uma decisão minha. Deus me chamou, mas ele respeita a minha decisão. Você está aqui. Há tantas igrejas na cidade, tantas igrejas, se não me falha a memória, eu acho que é 4.000 templos religiosos, né? Aí envolvendo tudo que tem na capital de Rio Branco. E você está aqui porque você decidiu estar aqui. E eu louvo a Deus por essa decisão que você tomou, viu? Louvo a Deus mesmo. Amém? Então a nossa vida ela é feita de decisões e essa unção é para que fluam as decisões corretas em Deus. Por isso, irmãos, nós orientamos sempre assim, nunca tome uma decisão imediata. Não tome. Não tome uma decisão imediata, porque às vezes você vai no calor da emoção. Irmãos, uma vez eu decidi, fiz um negócio de noite. Eu era doido para comprar um Del Rey. Não sei se alguém se lembra que existia esse carro chamado Del Rey. Del Rey, olha o nome, do rei, né? O Del Rey. E um camarada apareceu lá no bairro e disse que ia vender o carro, e era de noite, eu achei o painel do carro bonito, demos uma volta no carro, e eu estava com dinheiro guardado para comprar o carro. Eu disse, vou comprar esse carro, vamos fechar negócio. Fechamos negócio. Irmãos, no outro dia nós nos encontramos no centro, para ir no Detran, que era lá no Aviário, né? O Detran era lá no Aviário. Irmãos, quando eu vi o carro, me deu uma coisa tão ruim. O carro estava cheio de defeitos. E à noite eu não vi. Mas eu fechei o negócio, eu não podia. Antes de ser crente, a minha palavra era só uma. Nós somos o Detran, eu muito triste no carro. E ele alegre que estava vendendo o carro, né? Ele alegre do lado e eu triste do outro. Aí nós chegamos lá no Detran. Quando nós chegamos no pátio do Detran, o carro pifou. Eu não tenho dúvida, meu irmão, porque eu estava orando, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu não vou conseguir nem vender esse carro. Quando chegamos no pátio do Detran, o carro pifou. Eu disse, meu amigo, com o carro quebrado desse jeito, não tem condições de fechar negócio. Não, mas não dá, meu irmão, não dá, desse jeito não dá. Irmão, foi como eu escapei desse carro. Então, olha só, por isso eu quero lhe orientar, não tome decisão precipitada, não faça negócio de noite, nem tipo de negócio de noite. Olha, irmãos, eu morria de medo quando era solteiro, eu morria de medo de namorar com aquelas mulheres maquiadas, sabe por quê? Olha hoje, rapaz, um dia desse eu vi na internet uma mulher, uma bem idosa, ela fez uma maquiagem, ficou uma princesa, coisa mais linda. Você já pensou, meu irmão, uma noite, você toma uma decisão dessa e está ferrado. Porque ela vai tirar a maquiagem. Amém? Meu Deus do céu, a mulher, nem uma plástica não faz aquilo, meu irmão, nem uma plástica. Então eu morria de medo desse negócio. Quando eu vi uma mulher maquiada demais, eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria nem saber. Mas são decisões que nós temos que tomar. Amém, amados? Amém? Quando essa unção aqui com óleo, essa unção, ela faz com que a nossa caminhada flua. A nossa caminhada flua. Ela faz com que nós sejamos conduzidos, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E a igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Amém? Precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Paulo, em Efésios 4, ele diz assim, andeis de modo digno da vocação. E a nossa vocação, irmãos, não é apenas fazer coisas para Deus. É sermos semelhantes a Jesus. Eu preciso ser semelhante a Jesus. E essa unção, ela trabalha nisso. Ela trabalha no nosso caráter, ela trabalha, irmãos, no nosso interior. Essa unção, ela vai nos transformando a cada dia, para que nós possamos parecer a cada dia mais com Jesus. Amém? Amém, amados? Amém.
Isso é possível. O apóstolo Paulo falou aos Colossenses, ele diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em vós, essa unção. O Cristo em nós, irmãos, nós somos o Cristo na terra. Amém? Jesus era o Cristo, ou seja, ele era ungido, ele tinha unção. Jesus subiu e Jesus ungiu a igreja. A unção que estava sobre Jesus agora está sobre a igreja, ou seja, a igreja agora é o Cristo na terra. Amém, queridos? Tenha esse entendimento que pouca gente tem. Nós somos o Cristo. Quando a Bíblia fala do Cristo, é sobre Jesus e é sobre a igreja também, sobre nós. Amém, amados? Oh, glória a Deus! Então, irmãos, a unção, ela penetra profundamente. O óleo, ele tinha essa função, né? Ele entrava profundamente. Ele não ficava na superfície. Não, ele entrava, ele atravessava, né? Ele transformava por dentro. E essa é a função do Espírito Santo, da unção na nossa vida, nos transformar cada vez mais, né? Muitos tratam situações espirituais de maneira natural, mas a unção, ela leva além da superfície. A sua vida não pode ser superficial. Não pode. A sua vida, ela tem que estar aprofundada em Deus. E a unção, ela faz isso. Amém, queridos? A unção do Senhor na nossa vida, ela faz isso. Ela discerne o espiritual por trás do natural. Essa unção, ela produz paz em meio ao caos. Ela gera convicção em meio à pressão. Diante de uma pressão, fique completamente tranquilo. Você é de Deus, a unção de Deus está em você. Se alguém quer te pressionar, meu irmão, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está te guiando. Essa unção, ela te guia. Ela gera uma convicção no seu interior. Ela gera uma convicção. Amém? Essa unção, ela nos sustenta na fé, né, em meio às adversidades da vida. Todos nós passamos por adversidades, por momentos difíceis, mas é essa unção que nos dá força, nos levanta, né, que essa unção que nos conduz. Eu já falei para vocês, uma vez nós estávamos passando uma crise financeira tão grande, e eu não sabia nem o que fazer. Eu disse, mas vou dar uma volta. Aí peguei o carro, vim aqui para o centro, irmãos. Isso é para quem tem fé, tá? Aconteceu, até a Márcia no dia não queria acreditar, não sei nem se ela acreditou até hoje. Mas eu vim aqui, eu fiquei andando na Praça da Bandeira ali, dei umas 3 voltas. Rapaz, um camarada, não sei quem é, irmãos, bateu no meu ombro assim, tá aqui, pastor, que Deus mandou, botou na minha mão um bolo de dinheiro. Um bolo de dinheiro. Aí eu disse, glória a Deus, já botei no bolso, né? Podia o cara mudar de ideia, né, irmãos? Já botei no bolso. E o cara foi embora no meio da multidão, tava cheio de gente na rua. Aí era R$500 na época, R$500, nota de 20, de 50, aí foi isso que ficava um bolinho grande. Aí eu falei para a Márcia, tá aqui, R$500, minha filha. Disse, onde foi que tu arrumou isso? Me deram lá no centro da cidade. E eu cheguei a uma conclusão, eu preciso andar mais no centro da cidade. Mas o que eu quero que você entenda é que essa unção, ela nos conduz nesses desesperos, nessas situações. Aí ela vai nos conduzindo e vai aparecer um anjo. Se for um anjo, eu não sei quem foi. Mas foi um anjo de Deus que colocou esse dinheiro na minha mão e nos tirou da crise, né? A gente estava de uma recém-alagação. Quando a alagação vem, meu irmão, acaba tudo. Acaba tudo. Estamos orando para que ela não venha, né? Ela já quis ir várias vezes e retornou. Que ela não volte mais, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, a unção, ela nos conduz. Por isso nós não podemos nos desesperar. Não se desespere. A unção de Deus está na sua vida. Amém? O poder de Deus está dentro de você e está sobre você.
O poder, esse poder, essa unção, ela entra na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. O Espírito passa a habitar. E quando ela vem quando nós somos batizados no Espírito Santo, vem sobre nós esse poder, nos reverte e há uma conexão do Espírito Santo com o nosso espírito. E nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito de Deus através dessa unção, desse poder. Esse poder, ele tem que te conduzir. Ele tem que conduzir a sua vida. Você tem que ser conduzido por esse poder. Amém, queridos? Então, irmãos, agora cuidado, porque o nosso ego, às vezes, é quem quer nos conduzir. O nosso orgulho, o nosso achismo, não é verdade? A nossa vontade, o nosso querer, o nosso ponto de vista. Eu já parei até um pouco de assistir assim, as notícias nacionais, porque de toda essa situação aí, de tanta injustiça que há. Aí, irmãos, tanta injustiça que há e a gente fica às vezes revoltado demais. Não é verdade? Você fica revoltado? Pois é, eu deixei um pouco porque estava atingindo meu coração, meu interior, a minha alma. Então eu não estou mais ouvindo muito isso, porque eu fiquei pensando, né? Roma fez tanta maldade com a igreja, com o mundo todo, fez maldade e crueldade de tudo quanto é forma que você imaginar. E dominou 1000 anos. Depois de 1000 anos que acabou o reinado de Roma. Aí os Estados Unidos, agora está passando por algumas crises, mas ele que manda no mundo. Está só com 100 anos. E o Brasil, sendo conduzido de forma ou direita ou esquerda, de forma errada, e até aparecer alguém iluminado. Irmãos, o Brasil tem poucos anos de existência diante de tudo isso. Por que eu vou me afligir? Eu sei que Deus está no comando de todas as coisas. Eu sei que a minha função e a sua função é só orar. Não é se desesperar, não é se revoltar. Nós vamos orar. A Bíblia diz que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós nos desviarmos do mau caminho, o Senhor ouvirá do céu a nossa oração e sarará a nossa terra. Então a cura e a restauração, ela virá através da oração da igreja. E essa oração tem que ser debaixo da unção e não debaixo da revolta. Não debaixo do desespero. Não é o desespero, não é a revolta, não é a raiva. É a graça de Deus na nossa vida. Essa unção, ela precisa nos conduzir. Amém, amados? Então não se preocupe não, que Deus não vai deixar faltar nada para você. Não se preocupe, só se preocupe em dar manutenção a essa unção na sua vida. Deus vai te conduzir, sabe? O governo vai tomar nada seu. Não vai, porque o que lhe pertence foi Deus que lhe deu. O que Deus te deu, o diabo não toca. Amém, queridos? Então fique tranquilo. Tem gente desesperada aí, porque agora, se eu passar de 5 mil na conta, o governo vai vir tomar. Vem não, meu irmão, ele não tomar nos milhões aí, não está vendo os milhões que está correndo na conta do pessoal lá em cima. Não viram, não vão ver o seu também não. Em nome de Jesus. Eu fico assim, mas será possível que a Receita vai ver 1.000 a mais que entrou na minha conta, além dos 5 mil? E não viu 139 milhões que entrou na mulher do ministro? Não viu não sei quantos milhões que entrou na conta do outro ministro? Será que vai ver só o que vai entrar na minha? Não se preocupe com isso não, irmãos. Eu quero pagar milhões de impostos, porque se eu pagar milhões de impostos, na hora que eu estou ganhando muito mais, milhões ainda. Amém? Então não tenha medo disso não, não tenha medo disso não. Continue a sua vida e deixe a unção lhe conduzir. Deixe a unção lhe conduzir. Para a gente encerrar, como é que eu posso manter esse óleo fresco, essa unção na minha vida? Como é que eu posso, irmãos, manter essa unção? Vida de comunhão com Deus. Vida de comunhão com Deus. A receita que Deus tem liberado nesses 2 anos de existência da igreja: leitura da Bíblia, oração, devocional.
Você faz isso, meu irmão, aí você vai ter o quê? Sensibilidade espiritual. Você vai ter visão espiritual. Tem essa vida de oração. Você vai conseguir obedecer a Deus. Tem essa vida de oração. Você vai conseguir se santificar ao Senhor. Tem essa vida de oração e essa graça, esse poder, Ele vai lhe conduzir. Ainda que você esteja cansado, desanimado, sentindo essa resistência, né, essa guerra espiritual que nós enfrentamos, né, essa oposição, mas é como se, eu quero que você saia daqui hoje assim, com a consciência de que o Senhor está te dizendo algo. E nessa mensagem toda, eu resumiria que o Senhor está nos dizendo assim: não é na sua força, é na minha unção. Não é na sua força, é na minha unção. A minha unção é suficiente na sua vida. Por quê? Porque essa unção, ela quebra julgos, porque essa unção, ela abre portas, porque essa unção, ela alinha os nossos caminhos, porque essa unção, ela nos renova, porque o poder de Deus está nessa unção, e essa unção tem que estar na minha vida. Então não busque apenas por resultados, não busque a presença. Busque a presença, porque quando a presença vem, o poder se manifesta. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao teu coração, quero que você venha aqui à frente, quero orar por você. Feche seus olhos. Tome posse dessa unção na sua vida. Há uma unção na sua vida. Essa unção já está na sua vida. Essa unção já está em você, querido. Aleluia.